Olá, querido povo de Deus, estou aqui em mais um Perguntas e Respostas. Quem gosta aí de acompanhar o meu trabalho de evangelização sabe que de vez em quando eu estou fazendo aí um Perguntas e Respostas. Dessa vez vou aqui estar respondendo 3 perguntinhas que me fizeram aqui, muito interessantes, né? Desde já eu peço perdão, barulho aí que passa carro aqui, a minha rua é uma complicação para mim gravar vídeo, tá certo? Então sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Você que puder, dá o like aí, se inscreve no canal. Já passamos de 100 mil inscritos, graças a Deus. Então você é nosso convidado aí a participar dessa nossa família de evangelização. Antes de eu responder aqui as perguntas, eu peço a você, meu irmão, que pode contribuir com nossa missão. Tá aqui o Pix. Você fazendo o Pix a partir de R$2, né? Todo Pix que entra, eu pego o nome da pessoa que fez o Pix lá no aplicativo do banco e coloco em oração, certo? Então você que ainda não contribuiu esse mês, ajuda a gente a continuar o nosso trabalho de evangelização, tá certo? Meus irmãos, nós vamos aqui para as perguntas que me fizeram, né? Eu peguei 3 aqui, né? Eu sempre seleciono por volta de 3 perguntas, às vezes mais. E a primeira que me fizeram foi a seguinte: o que você acha de pregadores, pastores e etc. que proclamam profecias que não se cumprem? Por exemplo, vitórias de políticos, catástrofes e outras coisas mais. Bom, gente, isso é muito complicado, né? A gente passou aí por uma eleição que muita gente dizendo: Deus já me revelou quem vai ganhar, que não sei o quê. Eu sempre alerto aqui aos os irmãos que me seguem na internet para ter muito cuidado com essa questão de revelações. Para ter muito cuidado. E tudo isso que acontece, muitas das vezes, tem gente que proclama a volta de Jesus por dia tal, e aí muita gente acredita nessas coisas, né? Então, meus irmãos, o conselho que eu dou: tenha cuidado quando se trata de esse tipo de situação. Profecias, revelações, eu tenho muita resistência a isso, certo? Isso aí, gente, né, essas proclamações que não se cumprem, elas contribuem para o mal. Então é um agir diabólico nessas pessoas, e também acontece de ser só invenção da cabeça da pessoa, e essa pessoa diz que foi revelação de Deus. Olha o perigo disso. O cara coloca palavras na boca de Deus. Então isso daí só contribui para o mal. Isso daí só contribui para a mentalidade ateísta. Os ateus pegam isso daí e dizem: tá vendo como Deus não existe? Tá vendo como tudo isso aí é farsa e tal? Então esses pastores protestantes principalmente, eles vivem fazendo isso. Mas não é só no protestantismo que acontece isso. Na igreja católica também, né? Muitos aí que se dizem carismáticos, que se dizem cheios do Espírito Santo, colocam palavras na boca de Deus. E entenda, eu não estou falando aqui da renovação carismática católica, estou dizendo algumas pessoas, né, que fazem isso, certo? E aí a renovação carismática não aprova esse tipo de situação, né, combate isso, sempre fala: cuidado, cuidado, mas tem gente imprudente, e daí ficam proclamando coisas e mais coisas, revelações. Tem muito cristão Kodak, né, só vive de revelação, né? Lembra da Kodak, que o povo batia as fotos, aí tinha aquele filme dentro, né, que tinha que revelar as fotos. Então, ia na Kodak, lá era revelada as fotos. Então tem muita gente que vive só disso, né, e proclama uma coisa: eu estou visualizando isso, estou visualizando aquilo. Estou dizendo que visualizações não existem? Existem sim, existem sim. Existem profecias na nossa época? Existem. Só que existem também muitas pessoas sem discernimento, que acabam dizendo que foi Deus que revelou, sem Deus ter revelado. Daí sai proclamando coisa aí que não vem de Deus, mas dizem que veio de Deus. Existe também, meus irmãos, aqui um perigo, porque muitas pessoas ficam frustradas, né? Tem gente que acredita cegamente naquelas revelações, e elas se frustram quando elas não acontecem. E isso afasta as pessoas do caminho de Deus. E quem proclamou com falta de discernimento carrega um pecado gravíssimo, gravíssimo. Então cuidado com isso, certo? Vou pegar aqui o texto de Jeremias, capítulo 23 de Jeremias. Eu peço aos irmãos aí que pegue sua Bíblia e abra em Jeremias para completar aqui a minha argumentação.
Jeremias capítulo 23, versículo 21. Está aqui, pronto. Na palavra de Deus está dizendo assim nesse versículo: não enviei tais profetas, são eles que correm, nem jamais lhes falei, e no entanto proferiram oráculos. O Senhor está dizendo aqui, não foi eu que enviei esses profetas aí não, viu? E mesmo eu não enviando, mesmo eu não falando, eles vão lá e falam como se eu tivesse falado. Olha que forte esse texto, né? Para responder essa pergunta do irmão. Não enviei tais profetas. São eles que correm, ou seja, são eles que vão por eles mesmos. Deus não enviou não, mas eles vão por conta própria. Nem jamais lhes falei. E no entanto, proferiram oráculos. Então, Deus diz, eu não falei nada, mas eles dizem que eu falei, né? Então, isso existe, não é de hoje, já faz muito tempo, os falsos profetas existem. E também, pessoas sem discernimento. Às vezes, não é que a pessoa seja um falso profeta, mas ela não tem discernimento. E aí, por uma ignorância, né, por um impulso emotivo e etc., fala como dizendo que Deus falou, que Deus revelou. Então, também há muita ignorância nesse meio, tá certo? Vamos lá para outra perguntinha, né? Uma pessoa chegou a me perguntar assim: você não acha errado algumas pessoas não comungar Jesus Eucarístico? Isso não é excluir pessoas? Essa pergunta é direcionada à questão da comunhão, né? Será que não é excluir pessoas? Se Jesus diz, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, aflitos, ao peso de vossos fardos, e eu vos aliviarei. Como é que eu vou excluir pessoas? Tem gente que pode comungar, tem gente que não pode. Será que isso não é errado? Não é excluir pessoas? Não é expulsar pessoas da igreja? Meus irmãos, quem vai nos responder isso é Paulo, né, em 1 Coríntios 11. Pegue sua Bíblia em 1 Coríntios 11, do versículo 27 ao 29. Paulo escreve assim: portanto, todo aquele que comeu pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Então, o que é que acontece? Todos podem se aproximar de Jesus. Agora, a comunhão, veja, eu preciso estar em comunhão para que eu possa comungar. O que é esse estar em comunhão? Eu preciso estar sendo obediente ao Senhor. E eu preciso ter me arrependido dos meus pecados para que eu possa estar preparado para que eu possa comungar, né? Então, a igreja não exclui ninguém. Ela está com as portas abertas a todos, né? A todos os pecadores. Só que você não pode comungar de qualquer jeito, porque você não está em comunhão. Se você não está em comunhão, você precisa primeiro estar em comunhão para comungar. Como é que eu vou comungar se eu estou vivendo uma vida de pecado? Se eu estou vivendo uma vida por livre e espontânea vontade, afastada de Deus. Eu posso me aproximar lá na igreja e tal? Pode, mas na questão de comungar, eu preciso estar em comunhão. Eu preciso estar em obediência ao Senhor para que eu possa recebê-lo. Eu não posso receber de qualquer jeito. Eu não posso receber eu estando em trevas, porque não há comunhão entre luz e trevas. Você pode ver aqui, por exemplo, em 1 João, deixa eu abrir aqui, 1 João, capítulo 1, do versículo 5 ao 7. A nova que dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dizemos ter comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não seguimos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele mesmo está na luz, temos comunhão recíproca uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Veja só, eu preciso me resolver com Deus.
Eu preciso sair das trevas. Eu não posso comungar eu estando em trevas, que é o pecado mortal. Entendeu? Então não é excluir ninguém. Na verdade aqui é um convite para a pessoa mudar, para a pessoa se converter. Isso está na Sagrada Escritura. Terceira perguntinha. Tenho superstições e não acho errado. O que você tem a dizer? Olha, por mais que você possa achar que é certo, o fato de você achar não quer dizer que faz aquilo ser certo. Certo? A superstição é um pecado mortal, é um pecado grave. Você pode encontrar essa minha argumentação aonde? Aqui em Gálatas capítulo 5. Veja só. Gálatas capítulo 5, especificamente do versículo 19 até o versículo de número 21. Olha o que diz aqui. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição. Olha só. Inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, invejas, bebedeiras, que é a embriaguez, né? Orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Então, quem pratica essas coisas não vai herdar o reino de Deus. Não vai para o céu. Né? E quem não vai para o céu vai para onde? Vai para o inferno. Né? Quem não está em direção ao céu está em direção à condenação eterna. Então, a superstição ela está inserida dentro dos pecados graves que nos faz perder a salvação. Então, a partir de hoje, né, supere o seu achismo com a vontade de Deus. Não é o que você acha, tem que ser o que Deus diz. Né? Muita gente está aí, acha que um monte de coisa não é pecado, e é. Se eu achar que, por exemplo, isso daqui é um avião, por mais que eu diga que ache, isso aqui nunca vai ser um avião. Então, por mais que você diga que acha que superstição não é errado, superstição é sim errado. E é grave. E ainda faz você perder a direção ao reino dos céus. Então, cuidado. Tá certo? Que foram minhas respostas dessas 3 perguntinhas. Obrigado a todos vocês que estão assistindo os meus vídeos. Você que ainda não comprou o nosso material de estudo bíblico respondendo aos ataques protestantes, entre em contato comigo nesse número aqui de WhatsApp e eu passo para você como que faz para você comprar o nosso material, tá certo? Muito obrigado, compartilhe com o máximo de pessoas possível. Deus abençoe e até a próxima.